para a minha empresa. Todavia, o Miguel foi lá e cobrou delas. E a gente sabe que o particular não vai ficar acompanhando as relações empresariais, as relações societárias. Resumo da história, elas basicamente não tinham conhecimento de que havia ocorrido a alienação, o trespasse do estabelecimento e pagaram o Miguel. A minha relação não é mais com elas, elas têm como comprovar que pagaram e que pagaram de boa fé. A minha relação passa a ser com o Miguel. Ele vai responder, provavelmente pelo estelionato, pela fraude, e também terá que pagar o dinheiro que indevidamente recebeu das minhas credoras. Beleza, minha gente? Seguindo aqui, e eu espero que não tenha ficado dúvida, mas enfim, à noite a gente delibera sobre isso em aula e já resolve essa parte também. Proteção ao ponto de negócio, locação empresarial. Isso aqui é importantíssimo, costuma dar muita confusão. O indivíduo que tem o estabelecimento situado num ponto locado e que o proprietário já não está mais tão interessado em manter aquela locação ou está até mesmo querendo retomar o imóvel. Então, vamos analisar as situações. Primeiro ponto, um dos principais elementos do estabelecimento empresarial, é o chamado ponto de negócio, o local em que o empresário exerce sua atividade e se encontra com a clientela. Isso é importantíssimo. Um ponto bem localizado pode fazer toda a diferença entre o pleno funcionamento, o êxito de uma atividade empresarial e o seu insucesso e o seu esquecimento. Então, pessoal, o ponto de negócio, o local onde está estabelecida a atividade empresarial e o local onde a clientela sabe que pode encontrar aquele produto, aquela empresa, é importantíssimo. Hoje nós temos, tanto no âmbito físico, uma loja, um local onde as pessoas podem ir presencialmente, e principalmente tem ganhado força o virtual. Muitas lojas investindo na web, na internet. Então nós temos a proteção aqui, tanto ao ponto locado, físico, como a proteção ao domínio, ao endereço na internet, o www.lojadopovo.com.br. Então, pessoal, Loja do Povo foi um exemplo, né? Então, só para vocês terem uma ideia, hoje em dia nós temos empresas que se sustentam no virtual, que conseguem manter a sua estrutura no virtual. Há poucos dias nós tivemos uma declaração de uma grande varejista do país que disse que, com pandemia ou não, ela aguenta até 2 anos com todas as suas lojas físicas fechadas, somente com o lucro decorrente do virtual. Opa! Para vocês terem uma ideia, então, da importância que nós temos hoje do ponto virtual. Agora, voltando para o ponto físico, para o ponto local. O indivíduo está ali ocupando aquele ponto, chega o período de discussão sobre renovação e o proprietário começa a criar algumas situações, começa a criar caso. Então existe o direito à renovação compulsória, a renovação obrigatória do contrato de aluguel, o que também é chamado tecnicamente de direito de inerência ao ponto. Esse direito à renovação compulsória, essa renovação obrigatória do contrato de locação, se deve a quê? Se deve ao fato de que o empresário se estabelece num ponto e permanece naquele local por um determinado tempo. Fazendo isso, ele investe para ganhar respeito dos consumidores, passar a ser conhecido e adquirir, consequentemente, uma clientela fiel. Pessoal, quanto se investe em publicidade, em divulgação, imagens, fotografias, vídeos, a elaboração de cartão, de banner, a publicação em mídias, na internet, na rádio,
E aí, quando a clientela conhece, quando a clientela está segura de onde pode encontrar aquela empresa, de onde pode encontrar aquele estabelecimento, o indivíduo se muda, o indivíduo fica trocando de local, cria um descrédito, né? Cria uma insegurança. As pessoas acabam procurando um local que tenha uma fixação definitiva. Então, para evitar esse tipo de situação, para evitar o prejuízo, aquele que investiu, aquele que muitas vezes valorizou um determinado ponto, e ainda tem essa situação, tem determinados locais que são mais valorizados pela grande circulação de pessoas. E aí vai ficar mudando os critérios de locação a cada tempo? Não. Olha o que diz o artigo 51 da Lei de Locações. Nas locações de imóveis destinadas ao comércio, o locatário terá direito à renovação do contrato por igual prazo, desde que, cumulativamente, primeiro ponto então, imóveis destinados ao comércio. Só que aqui melhor ficaria imóveis destinados à atividade empresarial. Mas, ok. Então, primeiro ponto, locações de imóveis destinados ao comércio. Se precisarem, trabalhem a lei de maneira a ampliar o que é a atividade comercial, beleza? Foquem mais na atividade empresarial. Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário, aquele que alugou, terá direito à renovação do contrato de aluguel. Então, direito, ele poderá exigir a implementação desse direito, uma renovação compulsória, por igual período. Então, se ele tinha um contrato de locação de 1 ano, de 3 anos, de 10 anos, ele vai conseguir pelo mesmo período, pessoal. Se o contrato era de 1 ano, vai renovar por 1 ano. Se era de 5 anos, por mais 5 anos. Se era de 10 anos, vai renovar por igual período, por mais 10 anos. Desde que cumulativamente, veja, vai ter que cumprir 3 passos. Não é isoladamente, é cumulativamente. Analisa o primeiro, cumpriu, analisa o segundo, cumpriu, analisa o terceiro, cumpriu, tem direito, pode demandar judicialmente. Então, quais são os fatos, quais são os passos cumulativos que deve o empresário que entende ter direito à renovação do contrato de locação demonstrar? Primeiro, ele tem que demonstrar que o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado. E aqui já começa então o cuidado com a celebração de contrato formal de locação. Isso é muito importante. Muitas vezes as pessoas fazem um contrato verbal e, por haver relação de confiança, vai ficando verbalizado. Muitas vezes nós vamos ter a sucessão, morre o locador e a família assume e a conversa já é diferente. Os herdeiros assumem e a conversa já é diferente, já gera ruído, já gera confusão, já geram novos interesses. Então, sempre tenham esse cuidado de fazer com que os contratos celebrados pelos seus clientes ou até mesmo por vocês sejam escritos e com prazo determinado. E aí vocês vão observar tanto o que determina a lei com relação a prazos, como o interesse de vocês. Sempre tem que ter o cuidado, porque um contrato com prazo muito curto pode ser prejudicial a vocês, podem ficar reféns da boa vontade na renovação ou não, e um contrato com prazo muito longo pode também ser Desculpa. Pode ser também problemático porque nós não sabemos as mudanças que vêm no contexto socioeconômico. Então, muito cuidado. O contrato, então, a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado. Primeiro ponto, forma prévia fixada em lei. Segundo ponto, o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de 5 anos. O que significa, pessoal? Prazo mínimo do contrato a renovar. Imaginem vocês que vocês querem entrar com uma ação de renovação compulsória de contrato de aluguel de estabelecimento empresarial. Vocês têm que juntar na ação um contrato de locação com no mínimo 5
5 anos de duração. Ah, mas eu não fiz contrato de 5 anos, eu fiz contrato de 2